Olá, passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês, sendo que esse vídeo ele já foi feito uma postagem no blog. O que que acontece? Primeiro, redes sociais do canal aqui na descrição, tudo bem? Então tá, aqui é o blog e também o Instagram. Então, teve um especial de 2K, um especial de 2.000 inscritos. Novamente reitero meu agradecimento a vocês por chegar a essa marca. Vamos rumo a 3K, que vai ter o especial no Cemitério da Consolação, um guia sobrenatural lá. Mas então, em relação ao de 2K, eu prometi e coloquei o vídeo a respeito de um guia sobrenatural no cemitério da Vila Alpina, onde estão enterradas 13 almas benditas. E na semana seguinte, um especial completo a respeito da tragédia do edifício Joelma, juntamente com um post no blog sobre o crime do Poço. E conforme eu falei, tanto no post e também no vídeo do edifício Joelma, a respeito do crime do Poço, há quem diga, a maioria, vamos dizer assim, 90%, 99%, dizem que o edifício Joelma ele foi construído no terreno em que aconteceu o crime do Poço. No entanto, quando eu fiz as pesquisas a respeito do crime do Poço e também do edifício Joelma, encontrei em um local apenas dizendo que o local em que estava a casa do crime do Poço foi demolido e foi construído um estacionamento que fica nas proximidades do edifício Joelma. Então, como existe essa relação da mídia que acaba virando Ctrl+C, Ctrl+V, eu não afirmo se foi no mesmo local ou não. Coloco apenas essa observação. Então, eu fiz o post a respeito do crime do Poço, até para o relacionado ao edifício Joelma não ficar tão grande, eu fiz apartado. Mas, como existem pessoas que preferem vídeos, e também eu tenho uma inscrita aqui no canal, pelo menos que eu sei, seja somente ela, não sei se existem outras pessoas, que é portadora de necessidade visual. Então, em virtude disso, eu resolvi trazer a postagem que está no blog, trazer em vídeo para vocês a respeito do crime do Poço. Ficou curioso para saber mais a respeito desse tema? Aguarde após a intro do canal, que eu contarei toda a história relacionada ao crime do Poço. Então, até já! O crime do Poço, ele foi uma tragédia familiar em que basicamente consistiu em uma vingança de um filho para com a sua mãe e as suas duas irmãs, que não aceitavam seu romance com uma enfermeira, que segundo informações nas pesquisas, ela não seria mais virgem, indo totalmente de encontro aos padrões da época, o que seria um escândalo para a sociedade da década de 1940. Os personagens dessa história seriam Paulo Ferreira de Camargo, que algumas informações citam 25 e outros 26 anos, sua mãe, Benedita de Camargo, 56 anos, e suas duas irmãs, Maria Ferreira de Camargo, 23 anos, e Cordélia Ferreira de Camargo, 19 anos. Paulo Camargo, recém-formado em Química pela Universidade de São Paulo, a USP, o professor assistente Paulo Ferreira de Camargo dedicava-se a experimentos estranhos no laboratório da faculdade. Além disso, chegou a fazer disparos com uma arma de fogo, alegando que gostaria de verificar os efeitos de atrito nos materiais que compõem a pólvora, sendo repreendido pela reitoria da universidade. Ademais, outro fato bastante estranho e suspeito consistiria nas perguntas esquisitas que fazia ao seu superior, o Dr. Hoffman, como, por exemplo, quais os melhores agentes químicos
para efetuar a corrosão de cadáveres. Realmente muito estranha essa curiosidade, não acha? Para os vizinhos e amigos, ele era tido apenas como um sujeito bastante excêntrico. O que se sabia da vida da família Camargo era que tanto Paulo quanto as irmãs eram órfãos de pais desde muito cedo e receberam uma educação rígida da mãe, Benedita Ferreira de Camargo. Ela sempre fez de tudo para manter o padrão de vida dos filhos, mas as suas reservas financeiras elas estavam se esgotando e as esperanças de arrimo foram todas depositadas no único filho homem. Pode-se imaginar então o que representou para Benedita, naquele tempo, a revelação de que seu único filho homem, Paulo, havia se apaixonado por uma moça que não era mais virgem. Tanto ela quanto as filhas fizeram uma acirrada campanha contra o relacionamento de Paulo com a ex-balconista Isaltina dos Amaros, de 23 anos, que agora trabalhava como assistente de enfermagem. Além disso, para aumentar o peso sobre as costas de Paulo, o químico ainda tinha sob sua responsabilidade o tratamento de Maria Antonieta, diagnosticada com esquizofrenia. Paulo Ferreira enfrentava constantes brigas com sua mãe e suas duas irmãs, em virtude de seu namoro com a enfermeira já citada. E segundo informações, ele arquitetou todo o plano para colocar um fim na vida de seus familiares, por já estar irritado com a intromissão delas em seu relacionamento. Ele contratou 2 serventes para construir um poço de 5 metros nos fundos da residência da família, concluindo o trabalho no mesmo dia. Para a mãe e para as 2 irmãs, a justificativa para a construção do dito poço era de que pretendia desenvolver uma fábrica doméstica de adubos e que não poderia proceder à engenhoca usando água encanada. Certo dia, então, ele resolveu pôr seu plano em prática. Reuniu-se com a família para lancharem, como normalmente já faziam, sendo que, de modo furtivo, naquele dia, ele colocou um sonífero no alimento de sua mãe e de suas 2 irmãs, as quais, drogadas, dormiram rapidamente. Com a primeira parte do plano realizada, ele pegou um revólver e efetuou vários disparos contra elas, que morreram na hora. Em seguida, ele colocou um capuz na cabeça das vítimas e arrastou-as para os fundos da casa, jogando-as no poço recém-construído. Depois desse triplo assassinato, Paulo levava uma vida normal. Entretanto, os seus vizinhos começaram a desconfiar do sumiço das 3 mulheres. Nesse caso, ele dizia que havia feito uma viagem ao Paraná com a mãe e as irmãs e que elas haviam morrido em um acidente de automóvel. Mas as pessoas não caíram fácil nessa explicação, já que ele não aparentava tristeza e não havia notícias em jornais desse acidente. E ninguém sabia onde estariam os corpos. Diante do não convencimento da história narrada, foram realizadas algumas denúncias à polícia. Inclusive, alguns vizinhos narrando terem ouvido no imóvel barulhos de tiros e uma estranha movimentação nos fundos da casa, próximo ao poço. Em 23 de novembro de 1948, a polícia se dirigiu ao local, Rua Santo Antônio, número 104, centro de São Paulo. E ao conversar com Paulo, observavam que ele começava a entrar em contradição. Ora sua mãe e irmã viajaram, ora sofreram um acidente, ou seja, ele se contradizia nas informações. Considerando as contradições de Paulo, bem como as informações dos vizinhos, a polícia se dirigiu aos fundos da residência e seguiram em direção ao poço.
o qual exalava um forte odor que subia do buraco. Tendo então sido convocado o corpo de bombeiros para averiguar o que havia no fundo daquele poço. Junto com os oficiais, o próprio Paulo acompanhava os trabalhos. Entretanto, quando ele percebeu que estavam próximos a descobrir o que de fato acontecera com sua mãe e irmãs, ele pediu para ir ao banheiro e de lá acompanhou pelo vitrô a retirada do corpo das 3 mulheres de dentro do poço. Vendo que seu crime perfeito havia sido descoberto, ele pegou o revólver que havia escondido no banheiro e cometeu suicídio com um tiro no peito, deixando para trás suposições sobre o real motivo dos homicídios. Pelo que foi apurado em perícia, o crime foi perpetrado em 2 etapas. Entre 9 horas e 10 horas do dia 4 de novembro de 1948, Paulo matou a mãe e a irmã mais velha, Maria Antonieta, na sala da casa e arrastou os corpos até o quintal dos fundos. A terceira vítima, Cordélia, que trabalhava como datilógrafa na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, foi executada por volta do meio-dia, quando chegava em casa para almoçar. Antes de jogar os corpos emborcados no poço, ele encapuzou os 3 com panos pretos. Depois do resgate dos corpos do fundo do poço, um dos bombeiros morreu de infecção cadavérica, que é um tipo de infecção adquirida quando uma pessoa, sem as devidas proteções, não utilizando luvas e máscaras apropriadas, realiza um contato com cadáveres, adquirindo dessa forma infecções diversas pelo corpo, podendo levar em alguns casos até a morte, como foi o caso do bombeiro. E sugeriram ser uma maldição do local, a morte desse bombeiro. Tanto Paulo Ferreira de Camargo quanto a mãe e as irmãs, eles foram enterrados no Cemitério da Consolação em São Paulo. No entanto, eu abro um parêntese, porque eu cheguei a visitar o Cemitério da Consolação, fazendo uso daquele aplicativo para utilizar no local, e não consegui localizar a sepultura dos 4 no Cemitério da Consolação, que vai ser o especial de 3.000 inscritos, então rumo a 3K, pessoal. Em 25 de novembro de 1948, os jornais publicaram uma entrevista com a enfermeira namorada do Paulo, e ela confirmou a pressão da família dele contra o namoro dos dois. O modernista Oswald de Andrade tentou justificar os motivos que teriam levado o assassino a agir dessa maneira. Entre 11 e 16 de dezembro de 1948, Andrade escreveu uma série de 5 artigos sobre o episódio, publicada na Folha da Manhã, com o título Crime sem Castigo. A série recebeu chamada de capa no jornal. Neles, além de Fyodor Dostoiévski, Oswald de Andrade evocou Jean-Paul Sartre, mais especificamente o ser e o nada. Em um dos artigos, Andrade causou polêmica ao justificar a atitude do assassino, atacando a moral conservadora da época. E escreveu ele o seguinte, abre-se aspas, com a violência da censura ancestral, Paulo viu agigantar-se diante dele a família inútil. A psicogênese do crime, evidentemente, já trabalhava em seu inconsciente. Chegou um momento em que ele gritou não àquela pobre gente, que representava a incompreensão e o tabu das velhas castas e dos superados preconceitos. O caso ainda inspirou a jornalista Helena Silveira, autora de uma peça chamada
O Poço. O espetáculo marcou a estreia do Teatro Cultura Artística. Então, pessoal, conforme eu falei para vocês, tem um post a respeito do crime do Poço no blog, mas em relação ao fato de que as pessoas pretendem mais vídeos, né, gostam mais do vídeo, e o fato de termos uma inscrita que tem portadoras de necessidades, né, visual, eu resolvi trazer em forma de vídeo o crime do Poço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. E é o seguinte, o edifício Joelma e também o cemitério da Vila Alpina, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também em cards aqui durante o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo, que é uma notícia do blog, existe uma playlist de mistérios, lendas, ufologia e muitas outras. E existem duas playlists em que há a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. E se você tem uma foto ou fotografia fantasma, inexplicável, ufológica e também queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma. Então, pessoal, muito obrigada a todos por assistir e até a próxima notícia do blog aqui no canal. Beijo, tchau!